faminto, desesperado e louco. Foi assim que um leão foi descrito por moradores de uma aldeia que vinha sofrendo ataques rotineiros desse enorme felino. Até que ponto a fome pode afetar um animal que consideramos irracional? Às vezes, a privação de alimento pode transformar um predador em um verdadeiro monstro. Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje você irá conhecer a história do leão Darajani, um devorador de homens que sofreu com a escassez de alimento e um ferimento inesperado que o fez se tornar uma verdadeira fera sedenta por carne humana. Se você curte temas assim, já curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder nada. É de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Caso queira ter acesso a conteúdos exclusivos e outras vantagens, então torne-se membro clicando no botão aqui embaixo. Chega de enrolação e vamos nessa! Em 1965, região de Darajani, Tsavo, Quênia, África. A região de Darajani, no Quênia, fica a quase 100 quilômetros do rio Tsavo, local mundialmente conhecido graças à emblemática história dos devoradores de homens de Tsavo, que se alimentaram de mais de 100 pessoas. Temos um vídeo aqui no canal que conta essa história. Eles também são conhecidos pelo emblemático filme que narrou aquela história, A Sombra e a Escuridão. Muitos pensavam que Tsavo parecia produzir felinos que tinham real atração por caçar humanos. Mas a verdade é que esses leões tinham outros motivos aparentemente escondidos que os levavam a devorar a nossa espécie de forma avassaladora. 67 anos depois dos devoradores de Tsavo serem abatidos, surgiu um outro felino faminto por carne humana. Dessa vez, um leão solitário que rondava as aldeias em busca de suas vítimas. Depois de muito observar, o leão percebeu que humanos eram presas simples de serem abatidas, então ele resolveu atacar. Em 1965, um ancião morador da principal aldeia de Darajani estava colocando suas cabras e vacas para dentro do cercado no final do dia. O homem estava acompanhado de seu neto, um garoto com a idade entre 9 e 11 anos. Segundo o menino, as cabras e vacas estavam em fila, entrando no cercado, quando de repente elas se dispersaram e começaram a correr. Um leão estava próximo demais delas, assustando as cabras que pensaram que seriam devoradas por ele. Mas o alvo do felino não era aquele gado, e sim os humanos que estavam ali. O leão pulou do ancião, que desfaleceu imediatamente, sendo arrastado pelo felino para longe dali. O menino começou a gritar por ajuda e muitos da aldeia vieram para ver o que estava acontecendo, porém não tinha mais nada a ser feito. O rastro de sangue no chão indicava que aquele senhor já estava sem vida. Nenhum ser humano sobreviveria a um ataque tão brutal assim. Os dias se passaram. Era um final de tarde quando outro homem que apacentava o rebanho de cabras viu um leão macho muito magro se aproximando do seu gado. A comunidade já estava em alerta devido ao primeiro ataque, e o homem correu e subiu logo numa árvore alta que estava por ali para esperar até que o leão fosse embora e ele pudesse descer em segurança. Era melhor ele perder uma de suas cabras do que perder a própria vida. O jovem pastor viu quando o leão atacou um dos animais do seu rebanho. Porém, ao morder no pescoço da cabra, ele parecia incomodado e saiu correndo, deixando a cabra gravemente ferida, mas não morta. As pessoas da aldeia pensaram que o leão estava próximo demais dos assentamentos humanos devido à seca que a região estava enfrentando. A aparência magra do felino contribuiu para que essa crença crescesse e de fato isso era real. Porém, um motivo maior estava fazendo o leão de Darajani adentrar nas imediações da aldeia para se alimentar, ou pelo menos tentar se alimentar, motivo esse que seria descoberto em breve. Um dos caçadores da aldeia afiou a sua lança, pegou seu arco e prometeu abater o leão, pois sabia que esse predador não os deixaria em paz. Até que as chuvas voltassem e as presas naturais dos leões se multiplicassem, os moradores da aldeia seriam o principal alvo dessa fera. Então aquele caçador local queria proteger apenas o seu povo do radar de um leão faminto.
Ele tinha como especialidade caçar javalis e pensou que caçar um animal carnívoro que estava bem abaixo do seu peso normal não seria muito diferente. Mas ele estava muito enganado, pois leões são predadores de ápice e nunca devem ser subestimados. O homem se aventurou no meio da mata e prometeu voltar no final do dia. Seu plano era atacar o leão de Darajani quando o sol estivesse em seu ápice, pois esse é o momento em que leões estão dormindo, teoricamente. Mas nem tudo sai como planejamos, não é? A noite caiu e ele não retornou. Na manhã seguinte, um grupo de homens foram procurar pelo caçador local que não tinha voltado para a aldeia. Eles não precisaram andar muito, pois logo encontraram a carcaça do homem sendo devorada por hienas. E um jovem leão macho, porém muito magro, observava tudo a alguns metros dali. O grupo de homens temeram por suas vidas. Hienas são implacáveis, principalmente quando estão juntas em seu clã, e o leão já tinha provado que, apesar de sua aparência fragilizada, a sua força ainda permanecia intacta. Os homens então saíram de lá correndo desesperados, fazendo o caminho de volta para a aldeia. Quando eles avistaram as casas daquela aldeia, escutaram um grito agudo de dor a alguns metros atrás deles. Foi aí que se deram conta que Robê, o mais jovem do pequeno grupo, não estava com eles. Os aldeões não souberam explicar se Robê caiu em algum momento ou simplesmente não tinha a mesma velocidade dos demais. O que eles relataram é que, ao olhar para trás, foi possível ver Robê sendo devorado pelo leão de Darajani. A partir daí, a aldeia classificou o leão de Darajani como faminto, desesperado e louco. Afinal, não fazia nem 24 horas que ele teria abatido um caçador local e logo depois já abateu um jovem, Robê. Naquele mesmo dia, um grupo de 10 pessoas foram designadas a irem até a cidade mais próxima para pedirem ajuda. Não podia ser apenas um ou dois viajantes, pois a probabilidade do leão atacar um grupo é menor, já que o número de pessoas poderia intimidá-lo. Armadas com lanças, o grupo seguiu viagem, mas a aldeia ficou à sombra de um predador incontrolável. O leão de Darajani havia descoberto um local que ofereceria a ele um grande e variado banquete, e ele não iria parar até ter sua fome saciada. As cabras e as vacas foram impedidas de pastar, pois era perigoso demais levá-las a um local mais aberto. Afinal, o leão poderia estar à espreita, apenas esperando qualquer movimento humano para atacar. À noite, um número maior de fogueiras foram acesas, e as preces para os deuses entoadas em forma de cânticos de proteção eram ouvidas ao longe, pois um devorador de homens estava lá fora, pronto para se alimentar mais uma vez. A história que havia ocorrido em 1898 dos leões de Tsavo ainda ecoava entre as aldeias, e eles temiam que aqueles acontecimentos se repetissem, dessa vez com o leão de Darajani. Durante aquela madrugada, rugidos foram ouvidos bem próximos dali. Provavelmente o que impediu o leão de invadir as cabanas foram as fogueiras que estavam por todo lugar. Ao amanhecer, o povo logo percebeu que o leão tinha invadido o cercado do gado, arrebentado a vegetação espinhosa que o cercava e ferido 2 cabras, mas não as abatido. Mais uma vez o leão de Darajani tinha atacado as cabras e, por algum motivo, desistiu de se alimentar delas. No dia seguinte, o grupo que havia sido enviado à cidade para pedir ajuda retornou, acompanhados de um caçador americano que estava viajando pelo Quênia, colecionando peles de leões. John Parrott. Esse era o nome dele, e ele viu uma oportunidade de se tornar um herói daquele povo com a história do leão de Darajani e ter o seu nome eternizado na África. Foi uma caçada fácil para quem tinha um rifle em mãos. O leão de Darajani estava por perto e um tiro certeiro pôde ser ouvido pelos moradores da aldeia. Ao recolher o corpo do leão, foi verificado que ele tinha um espinho de porco-espinho em uma das narinas. Todas as vezes que o leão precisava fechar a boca para cortar um couro grosso de suas presas, o espinho se movimentava, causando grande dor ao felino. Em períodos de seca, onde as presas naturais dos leões tendem a fugir ou parar de se reproduzirem, histórias de devoradores de homens vêm à tona, pois esses predadores acabam atacando humanos para saciar a sua fome. Porém, além da seca, o leão de Darajani tinha um fator a mais que o impedia de abater simples cabras, o espinho em seu nariz.
Isso explicava o porquê as cabras foram deixadas feridas e também o fato do leão estar magro e aparentar possuir uma fome enlouquecedora. Ele só se alimentava dos pedaços de carne que saíam com facilidade e todas as vezes que precisava fazer um pouco mais de força, abandonava suas vítimas abatidas para que as hienas dessem fim a elas. Tudo isso devido à dor que ele provavelmente sentia. Um estudo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que a maior parte dos leões que atacam o porco-espinho de crista, que é o porco-espinho africano, são leões jovens que ainda não possuem a experiência necessária para saberem que esse animal não é uma boa presa, e sim um perigo em potencial. Os leopardos têm mais sucesso em caçá-los, pois possuem uma abertura mandibular menor que um leão. Nós não podemos trazer aqui uma foto do leão de Darajani devido a direitos autorais. Porém, se você quer ver o rosto da fera, no site que aparece agora aí na sua tela, possui uma foto original mais abaixo na matéria. Se gostou, clique no like e considere se inscrever. Esses temas, assim como muitos outros, foram sugeridos por vocês nos comentários e eu confesso que demorei um pouco para reunir as informações necessárias. Mas quero deixar meu muito obrigado a você que contribui sugerindo temas incríveis como esse. Obrigado por assistir, fui!